Olá, pessoal! Hoje quero mostrar para vocês como que a diversidade cultural do nosso país influencia no nosso idioma. Quero apresentar para vocês algumas coisas que têm nomes completamente diferentes dependendo da região do Brasil em que forem faladas. E isso acontece por causa das diferentes culturas existentes naqueles lugares. Por exemplo, vamos começar falando desse pãozinho aqui. Em partes de Minas Gerais e no Ceará, ele é chamado de pão de sal. Em outras cidades de Minas e em Pernambuco, é chamado de pão francês. No Maranhão, é chamado massa grossa. No Pará, é careca. Em São Paulo, pãozinho. Em Santa Catarina, pão de trigo. E no Rio Grande do Sul, cacetinho. E essa raiz? Na região sudeste, que inclui Minas Gerais, é chamada mandioca. Mas na região norte e nordeste, é conhecida como aipim ou macaxeira. Essa fruta aqui, em Minas Gerais, é chamada de mexerica, mas no Rio Grande do Sul é conhecida como bergamota. Agora quero contar para vocês algumas situações que eu vivi por causa dessas diferenças nos nomes das coisas. Mas primeiro, eu tenho que contar para vocês que antes de ser contadora de histórias, eu fui agente da Polícia Federal por quase 16 anos. E meu primeiro local de trabalho foi em Boa Vista, no estado de Roraima. Depois, eu fui para Manaus, no Amazonas. Assim que cheguei em Roraima, a primeira recomendação que recebi foi a seguinte: não saia de casa sem passar muito repelente, porque os carapanãs devoram a gente. Pronto, na hora eu já imaginei que fossem insetos enormes, horríveis, típicos do Amazonas, que iam me devorar, é claro. Mas não era nada disso. Eram apenas os terríveis pernilongos, que lá recebem o nome de carapana. Certa vez, para me apresentarem à cidade, me convidaram para ir numa feira, dessas de comida típica e artesanato, claro. Me disseram que eu tinha que provar a paçoca de lá, que ela era fantástica. Na mesma hora eu lembrei da nossa paçoquinha de amendoim, aquela que tem até uma pitadinha de sal. Chegando lá na feira, eu fui direto na barraquinha e pedi a paçoca. Para minha surpresa, eu recebi uma vasilha com uma espécie de farofa com carne desfiada e uma banana. Eu fiquei lá com aquela cara. Eu olhava para a farofa, eu olhava para a banana, eu olhava para a farofa, sem entender nada. Então, um amigo me disse que lá na região norte, em Roraima, paçoca era essa espécie de farofa, né? E com carne desfiada, e eles comiam junto com a banana. Enquanto que a paçoca de amendoim que eu esperava, lá é chamada de capiroçava. Quando eu voltei para Minas Gerais, eu descobri que aqui em Minas também, em certas regiões, é comum essa paçoca de carne seca, mas na época eu não sabia disso, eu só conhecia a paçoquinha de amendoim. Outra vez, eu voltei nessa mesma feira, só que dessa vez para comer canjica. E para minha surpresa, quando eu pedi a canjica, eles me deram um potinho de mingau de milho verde, ou curau, como é conhecido por muitos aqui em Minas Gerais, né? Então eu aprendi que no norte do país, a nossa canjica branca é chamada de mungunzá.
enquanto que o mingau de milho verde é que é chamado canjica. Passado algum tempo, eu fui transferida para Manaus, um lugar onde nós tínhamos muitas missões nos rios. E a primeira recomendação foi novamente não sair de casa sem passar muito repelente, porque os carapanãs e os piuns devoravam a gente. O tal do carapanã eu já conhecia, mas novamente imaginei que esse tal de pium devia ser um mosquitão, não é? Mas nada disso. Eles são minúsculos e juntam na gente. E eu já os conhecia como borrachudo ou mosquito pólvora. Só que lá eles são em grande quantidade. Mas vamos continuar com as aventuras. Imagine a seguinte situação. Quando um dia, na hora do almoço, um colega chega e fala assim: vamos logo almoçar que eu tô brocado. Hã? Brocado? Eu não entendi nada. Mas é porque no Amazonas, tô brocado significa tô com fome. E no final do dia, quando alguém chega e fala assim: anda gente, vamos capar o gato. Capar o gato, tadinho. Na hora eu já fiquei com dó do bichinho, né? Mas não é nada disso do que eu pensei. Significava apenas ir embora. Aí eu contei para eles que em Minas Gerais o animal era outro, né? Porque aqui eu conheço, né? Porque aqui nós falamos: ô gente, vamos picar a mula, né? Só muda o bicho. E o interessante era que haviam policiais vindos de diversas partes do Brasil e todos começavam a contar como que determinada coisa chamava ou era falada na sua região. Com a convivência, nós começamos a apresentar as diferentes comidas de cada parte do Brasil. Eu, por exemplo, fiz o tutu, fiz o frango com quiabo, enquanto um colega do Ceará fez um baião de dois. Outro colega de Manaus fez um tacacá, que é uma comida típica que usa uma folha que chega a anestesiar um pouco a nossa língua. Um colega goiano fez o arroz com pequi. E assim fomos nos tornando uma família bem diversificada. Essas experiências me mostraram que se não tivermos preconceitos, se não discriminarmos as pessoas por falarem de formas diferentes, por terem costumes diferentes, podemos ter uma convivência muito rica. Podemos aprender muitas coisas novas. E essa foi a nossa história de hoje. Nos vemos na próxima!